Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 63. Salmo 63, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Se o pessoal de Tupé vai ver isso, hein, Ítalo? Se o pessoal de Tupé vai ver esse grito. Salmo 63, versículo 1. Glória a Deus. O salmo, na minha opinião, mais lindo da Bíblia. Na minha opinião. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco de todo coração. Valeu, Bruninho. Minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto eu viver. A Ti, em oração, levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado, pensando em Ti, meditando ao Teu respeito a noite toda, pois Tu és o meu auxílio. À sombra das Tuas asas, canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Amém? Quem acha esse texto muito, muito, muito lindo? Um texto escrito pelo rei Davi. Vocês conseguem imaginar o coração de Deus ouvindo o rei Davi proclamando isso? Dizendo assim: Senhor, quando eu deito para dormir, eu fico pensando no Senhor. Eu não consigo dormir. Eu fico pensando no Senhor. Eu fico meditando sobre as Tuas obras. O rei Davi escrevendo: Senhor, o Teu amor é melhor do que a própria vida. Presta atenção. O rei Davi não era um homem qualquer. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo, gente? Ele era rei. Rei. A vida dele é vida de rei. E não é de qualquer rei. Não é qualquer rei. É rei de Israel. O povo de Deus. O rei Davi foi escolhido por Deus para liderar o povo de Deus. O rei Davi era um rei extremamente vitorioso. Vocês concordam comigo? Amém, gente? Vitorioso. Quando o rei Davi ia para a batalha, não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. O rei Davi era tipo o Rambo. Vocês conhecem o Rambo? É tipo o Anderson Silva. Quem conhece o Anderson Silva, lutador de UFC? Não tem para ninguém. Tipo o Popó. Popó todo mundo conhece. O rei Davi era bom na batalha. Vocês concordam comigo? Não tinha para ninguém. Vitorioso. Vitorioso. O rei Davi, além de ser vitorioso, ele era um homem muito querido pelas pessoas. Vocês concordam comigo? O povo amava o rei Davi. Um homem cheio de amigos. Cheio de amigos. Todo mundo queria ser amigo do rei Davi. Recebia muitos elogios. Recebia muitas canções. As pessoas cantavam para o rei Davi. Saul matou milhares. Rei Davi, dezenas de milhares.
Saul matou milhares, rei Davi dezenas de milhares. Certeza que era assim. Certeza. Gustavo, ó, música para ministrar na GP, hein? Cadê o Gustavo? Você não aprovou? Vamos orar, vamos orar. Enfim, tinha música para o rei Davi. Um homem querido, cheio de amigo. Aonde ele ia, ele fazia sucesso. Vocês concordam comigo? Rei amado pelo povo, querido, vitorioso. Esse rei, com uma vida bem diferente da nossa, vocês concordam comigo? A gente não está com essa bola toda. Esse rei está falando assim: o teu amor, Senhor, é melhor do que a própria vida. Se ele tivesse que escolher entre estar lá na batalha, vencendo os seus inimigos, fazendo sucesso, e todo mundo olhando para ele, vencendo na batalha, e tivesse que escolher entre estar lá ou estar na presença de Deus, ele escolheria a presença de Deus. Amém, gente? Ele escolheria a presença de Deus. Se ele tivesse que escolher entre estar diante de um banquete, imagina um banquete de rei, as melhores sobremesas, as melhores carnes, as melhores bebidas. Imagina o nível do banquete. Se ele tivesse que escolher entre estar diante de um banquete, desfrutando daquele banquete, ou estar diante da presença de Deus, aonde ele escolheria estar? Na presença de Deus. O rei Davi não trocava a presença de Deus por nada. Por nada. A vida de intimidade dele com Deus era prioridade máxima e absoluta. O lugar que ele mais amava estar era na presença de Deus, tendo intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus, sentindo o amor de Deus, sendo tocado por Deus. Ali era o lugar preferido do rei Davi. O tema da minha mensagem hoje é lugar de intimidade com Deus. Amém? Lugar de intimidade com Deus. E eu vou dizer por que esse é o tema da minha palavra hoje. Eu creio que o Senhor está transformando a AGP num lugar de intimidade com Deus. Amém? Eu creio nisso. E eu creio mais. Eu creio que o Senhor está transformando a sua casa num lugar de intimidade com Deus. Amém? O Senhor está fazendo isso. Ele está nos chamando para esse lugar, um lugar de intimidade. Culto da GP é lugar de ouvir a voz de Deus, e não de homens. A voz de Deus. A voz que transforma, a voz que cura, a voz que restaura, a voz que abraça. Amém? Sua casa, a minha casa, está se tornando um lugar de presença de Deus, de experiência com Deus. Amém? Já começou. Vou te contar um testemunho. Essa semana, segunda-feira, dia dos namorados, eu saí cedinho de casa para resolver algumas coisas. E na volta, passei no shopping para comprar um presentinho de dia dos namorados para minha linda esposa. Na GP Single, o Wallace subiu, fez uma declaração de amor. O Felipe subiu, fez uma declaração de amor. Eu subi aqui, fui o primeiro. Ninguém tinha combinado nada, ninguém me avisou nada. Sobrou para mim, viu, Wallace? Sobrou para mim. Mas eu saí para comprar um presentinho tão singelo para minha amada. Aleluia. Fica de pé, amada. Fica de pé, linda. Vamos aplaudir o Senhor. Que linda. Ore, você que não é tão belo. Ore que Deus te presenteia. Amém?
Foi o que aconteceu comigo, um milagre. Eu saí para comprar um presentinho Dia dos Namorados. Quando eu volto, eu abro a porta da sala e eu vejo minha esposa virtuosa que tem no tempo dela com Deus. E ela está sentada na mesa com a Bíblia aberta e chorando. Chorando. Eu abri a porta, olhei para ela chorando. Eu com o presente do Dia dos Namorados na mão. E eu assim, oh Deus, nem para avisar. O que eu faço? Eu pensei, eu vou entrar de fininho, ela nem vai ver o presente, eu vou entrar lá pro fundo, deixa ela ter o tempo dela com Deus, depois eu faço alguma coisa. Quando eu ponho o pé para dentro, ela fala assim, moço, você não sabe, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi, moça? Ela falou, você não vai acreditar. Essa hora meu olho encheu de lágrima. Eu falei, você está grávida? Tapado, né? Ela falou assim para mim, Jesus está sentado nessa cadeira comigo, chorando. Eu olho para a cadeira, só vejo a cadeira, Igor, mais nada. Falei, Raquel, Jesus está sentado nessa cadeira exatamente agora. Ela falou, agora, e chorando. Aí eu penso assim, eu cumprimento, não cumprimento? Diante de Deus que eu fiquei nesse impasse. Porque pensa comigo. Jesus está aqui? Tá. Tá bom, vou lá para dentro resolver minhas coisas. Faz sentido? Deselegante. Mas também é estranho. Paz do Senhor, Jesus. Eu aqui assim, ó. Minha única reação. Oba! Aí falei, olha, eu vou entrar e depois a gente conversa. Aí ela contou para mim o que aconteceu. Ela estava ali lendo a Bíblia, ela lembrou daquela passagem que diz que Jesus pôs-se entre os discípulos. E quando ela leu isso, ela teve a sensação de que Jesus se colocava ali na mesa com ela. E sentava na mesa da Tok Stock, que custou a mais barata de todas. Ele saiu do trono da glória e sentou na minha cadeira da Tok Stock. Que eu falei, Raquel, mês que vem a gente vai comprar uma cadeira nova. E aí ela disse para mim que quando ela teve essa sensação de que Jesus estava ali, ela disse para ele assim, Jesus, eu quero te tocar. E ela disse que Jesus esticou o braço para ela tocar nos braços dele. Ela tocou nos braços dele. Não tocou fisicamente, mas ela sentiu tocando nos braços de Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Que experiência com Deus. Vocês concordam comigo? Que experiência maravilhosa. Ontem na célula, uma presença de Deus tão gostosa. E a gente ali e tal, adorando. E de repente, palavra de sabedoria, palavra principal, a gente já estava encerrando a célula, que eu começo a chorar de novo. Ela falou, eu preciso falar um negócio. E começou a chorar. E aconteceu de novo. Vocês estão entendendo, gente? Aconteceu de novo, na célula. Ela disse, eu tenho a sensação de que de novo Jesus está aqui e Ele está sorrindo para nós. Como quem se alegra de nós. E aí foi aquela choradeira. Primeira Duda. E depois todo mundo chorando. Célula, lugar de intimidade com Deus. Amém? A minha casa, a sua casa, lugar de intimidade profunda com Jesus. Amém? GP é lugar do quê, gente? Amém. Vamos lá, falando em intimidade com Deus, abre a sua Bíblia aí comigo em Êxodo,
capítulo 3, vamos dar um grito bem alto, versículo 1. Eita. Êxodo 3, a partir do versículo 1. Vou falar de Moisés. Diz assim: certo dia Moisés esteve cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Eu estou lendo na versão NVT. Versículo 3, que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome o arbusto. Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus e mais uma galera. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, Deus falando. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Amém? A Bíblia está contando aqui de uma experiência extraordinária que Moisés teve com Deus. Amém? Moisés aqui tendo uma experiência absurda com Deus. Ele vê um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não se consome, o fogo não consome o arbusto. E de repente Deus chama Moisés pelo nome: Moisés, Moisés. Aí Moisés tem medo, ele cobre o rosto dele, ele não quer olhar para Deus, ele está tendo aquela experiência, Deus chamando ele pelo nome. E daqui a pouco o Senhor começa a falar com ele: olha, eu ouvi a oração do meu povo, eu estou vendo o sofrimento do meu povo, e eu vou libertar o meu povo da escravidão do Egito, eu estou te enviando, Moisés, ao faraó. Eu estou te enviando, Moisés, para falar com o faraó, porque você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. Então presta atenção aqui em mim. Moisés está tendo uma experiência muito maravilhosa com Deus, sim ou não? Nessa experiência, Deus revela o propósito de Moisés. Amém? Lugar de intimidade com Deus é lugar de propósito. Amém? É na minha intimidade com Deus. E só ali é que Deus vai revelar o propósito que Ele tem para a minha vida. Amém? Vocês estão comigo, gente? Não é em outro lugar. Você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe que há uma vida que Deus sonhou para você, amém? Você sabe disso, e é na sua intimidade com Deus, que você vai descobrir que propósito é esse que Ele tem para você, amém?
a vida que Deus tem para Raquel, totalmente exclusiva, totalmente personalizada para ela, aquilo que Deus sonhou para ela, é na intimidade dela com Deus que ela vai descobrir, e ela vai descobrir, amém? Porque no lugar de intimidade com Deus, a gente entende o nosso propósito. Deixa eu contar um testemunho para você. No começo da pandemia, que ano que foi a pandemia? 2020. Começo da pandemia, a minha vida estava meio... Tinha levado um chutinho na parte de trás aqui, da minha ex-namorada, que hoje é minha esposa. Ela voltou. E minha vida estava uma bagunça. E eu estava com aquela sensação assim, até agora eu só errei em tudo que eu fiz. Até agora eu só errei em tudo que eu fiz. Quando eu achei que eu estava acertando, eu descobri que eu errei de novo. Então eu estava nessa crise. Pandemia, o lugar onde eu trabalhava liberou a gente para trabalhar de casa, mas não tinha trabalho para a gente, então a gente ficou meio que recebendo sem trabalhar. Uma benção. E eu falei assim, eu vou aproveitar esse tempo para ter uma intimidade com Deus que eu nunca tive, porque a idade está chegando e eu estou completamente perdido na minha vida. Então, eu vou buscar Deus de uma maneira que eu nunca busquei. Eu vou orar de uma maneira que eu nunca orei. Eu vou conhecer Jesus de uma maneira que eu ainda não conheço. Eu vou buscar ter experiências com Deus, porque a minha vida está uma bagunça. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar, e eu comecei a orar, e eu comecei a orar. E eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a buscar Deus, aproveitando o meu tempo, o tempo livre que eu tinha, estabelecendo esse lugar de intimidade com Deus. Vocês estão entendendo? Aí Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E no sonho, era um culto de GP, as luzes apagadas, o louvor tocando, e eu estava sentado aqui, e a Raquel estava sentada do meu lado, e a pastora Thaís Montalte, a pastora Thaís. A pastora Thaís, inclusive o filho dela está aqui. Depois você não conta nada para ela. Eu quero contar depois. E a pastora Thaís, ela vinha e ela orava por mim e pela Raquel. E ela começou a orar por nós, a gente sentada ali, um culto da GP, e ela orando a presença de Deus no sonho, presença de Deus e tal, a gente começou a chorar, nós dois, e ela dizia assim, Deus está fazendo de vocês pastores dessa geração, 2020. Vocês estão entendendo? Nem namorando com ela eu estava. Ela estava por aí, vagando pelo mundo, falando mal de mim, dizendo que poderia casar com todo mundo, menos comigo, dizendo que me odiava. E em 2020, eu tive esse sonho onde Deus revelava o propósito, o futuro. Também, Cláudia. Aí já é uma outra revelação que depois a gente vai... onde Deus revelava o propósito. Vocês estão entendendo? Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Deus tem. Tem algo que Deus sonhou para você. Não foi para mim. Existe algo que Deus planejou para você viver. E tem tudo a ver com quem você é. E nesse lugar de intimidade com Deus, nesse lugar onde a gente ouve a voz do Senhor, Ele revela esse propósito para a gente. Amém, pessoal? Amém, galera? Lugar de intimidade é lugar de propósito. Amém? Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 5.
Diz assim: Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse, faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Então Moisés, naquela experiência com Deus, naquela experiência extraordinária com Deus ali entregando o propósito, olha, você vai liderar o meu povo, você vai tirar o meu povo da terra do Egito. Moisés, ele fala assim, mas Deus, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Se você conhece a história, você já lembra que Moisés teve uma péssima experiência tentando libertar o povo de Israel. Você conhece a história, você lembra disso. A Bíblia diz que Moisés, ele vê um homem egípcio batendo num israelita. E aí ele se enfurece. Ele fala assim, peraí, quem que esse cara acha que ele é para bater nesse israelita? O povo de Israel é povo de Deus. Então ele age no sentido de proteger aquele homem israelita. Como? Ele vai e mata o egípcio. Então, essa injustiça que o povo de Israel estava sofrendo, Moisés já conhecia, e ele se indignava com isso. Ele se indignava com isso, ele não aceitava essa injustiça que o povo de Israel sofria. Tanto que matou o egípcio nessa ocasião. No dia seguinte, a Bíblia diz que 2 israelitas começam a brigar entre eles. E Moisés chega lá e fala assim, viu, por que vocês estão brigando um com o outro? Por que você está batendo no teu amigo? O israelita, povo de Deus, ele vira para Moisés e fala assim, quem que você acha que você é? Juiz, quem que você acha que você é? Para tentar interferir nisso aqui. Por acaso você vai matar a gente igual você matou o egípcio ontem? A Bíblia diz que Moisés fica com medo. Todo mundo já sabe o que eu fiz. E foge. Então Moisés, nesse negócio de libertar o povo de Israel, ele tinha uma péssima experiência. Quando ele tentou fazer isso, deu tudo errado. E agora Deus está falando para ele, naquele lugar de intimidade, olha, o meu propósito para você é que você liberte o povo de Israel. Moisés está falando assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu? E Deus responde para ele assim, pega essa vara. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara, lança ela no chão. Ele lança, ela vira uma serpente. Agora pega pela cauda. Moisés pega a serpente pela cauda e ela se torna uma vara de novo. Se perguntarem quem você é, faça esse sinal e eles vão saber que o Deus de Israel apareceu para você. Amém? Então ele recebeu aquele propósito maravilhoso da parte de Deus, mas ele está se sentindo desse tamaninho. Desse tamaninho. De jeito nenhum que eu tenho capacidade para viver tudo que Deus falou que eu vou viver. Parece que Deus não me conhece. E aí Deus está falando assim, sabe o que você faz? Faz um negócio que você só poderia fazer se Deus estivesse com você. Aí eles vão crer. Faz um negócio que você só faria se Deus estivesse junto com você. Porque se você fizer isso, eles vão crer. Eles vão crer que eu apareci para você. Lugar de intimidade com Deus é lugar de poder de Deus. Amém? É lugar de poder de Deus. Moisés, na sua humanidade, não era capaz de viver tudo que Deus tinha para ele. Amém? Não era capaz.
Eu, na minha humanidade, não sou capaz de viver tudo que Deus tem para a minha vida. Não sou. Você também não é. Você também não é. O que Deus sonhou para nós é tão lindo, é tão belo, é tão maravilhoso aos olhos humanos, é tão poderoso, que ninguém aqui, na sua humanidade, é capaz de viver. Vocês estão entendendo? Só existe uma maneira. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Só existe uma maneira da gente viver. Se a gente tiver intimidade profunda com o Espírito Santo. Amém? Quem crê aqui que o que Deus tem para a GP na cidade de Jundiaí é grande? Quem crê nisso? Só existe um jeito de viver. Se nos nossos cultos a gente tiver profunda intimidade com Deus. Profunda intimidade com o Espírito Santo. Se a gente tiver, se aqui for um lugar de intimidade com Deus, então nós vamos viver tudo que Ele sonhou para nós. Amém? A nossa casa precisa ser esse lugar. Se eu quero viver dentro da minha casa tudo que Deus sonhou para mim e para minha família, então dentro da minha casa precisa ter intimidade com Deus. O Senhor precisa sentar à mesa comigo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que no lugar de intimidade é lugar de poder de Deus, poder para viver o extraordinário, poder para viver o milagre que a gente precisa, poder para viver aquilo que Deus sonhou para nós. Quem quer viver o que Deus sonhou aqui? Então, é tempo de nós transformarmos o lugar onde estamos num lugar de intimidade com Deus. Amém? Quantos querem isso? Foi meio fraco esse amém, mas vai melhorar. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, dos seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram o ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, esses são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, Moisés, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Então, Moisés ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E de repente, no deserto, Moisés sobe no monte para ter intimidade com Deus, para ter aquele tempo com Deus. E lá embaixo, o povo se corrompe. Arão, faz um Deus para a gente, porque a gente não sabe onde é que foi parar Moisés, a gente não sabe onde ele está. Faz um Deus para a gente aí, a gente vai servir a esse Deus. Arão, irmão de Moisés,
diz para o povo, olha, pega os brincos de ouro aí, os colar, tudo, as correntes de ouro, derrete que eu vou fazer um Deus para vocês. Então ele faz um bezerro. E o povo começa a adorar aquele bezerro. Vocês conhecem essa história. Lá no monte, Deus e Moisés têm naquele tempo de intimidade, Deus fala, Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Como eles se corromperam depressa. Como eles se desviaram do meu caminho depressa. E aí Deus diz assim, Moisés, fica de lado, porque eu vou derramar minha ira sobre esse povo. Presta atenção aqui em mim. O povo pecou, sim ou não? Arão pecou, sim ou não? Arão pecou? Pecou. Pecou. A Bruna foi a única que fez assim. Os outros fizeram assim, ó. Arão pecou. Todo mundo pecou. Quem foi o único que não pecou? Aquele que tinha intimidade com Deus. Lugar de intimidade com Deus é lugar de santidade. Amém? Vamos ler um texto aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? A Bíblia está dizendo, podemos ver e refletir a glória de Deus. Qual que é o primeiro passo? Ver. Ver. Ninguém reflete a glória de Deus sem antes ver a glória de Deus. Sem antes contemplar a glória de Deus. Talvez, meu querido, talvez exista na sua vida um pecado que você ainda não consegue vencer. Talvez exista. Talvez exista um pecado que você fala assim, como é que eu faço? Eu já tentei? Eu já prometi para Deus que eu não ia mais fazer? Eu tomei santa ceia, eu chorei, eu me arrependi, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, e eu chorei, e eu falei, Deus, eu não vou mais fazer, e passou 3 dias, caiu. Aquele pecado que é difícil de vencer. Só existe um jeito. Mas existe um jeito. Amém? Existe. Existe. Intimidade com Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Hoje eu não fumo mais. Fala, glória a Deus. Não fumo mais. Mas antes de me converter, eu tentei parar de fumar várias vezes. Eu não conseguia. Vou contar rapidinho aqui o testemunho para vocês. Antes de me converter, eu bebia, mas eu bebia igual um maluco. De passar vergonha. De passar vergonha, das pessoas rirem. De ser vergonhoso. As pessoas rirem de mim. E eu sabia disso. Eu era do mundão. Eu sabia que aquilo era vergonhoso. Eu sabia o quanto era difícil aquilo na minha vida. E várias vezes, eu tentei parar de beber. Antes de conhecer a igreja, antes de conhecer Jesus, antes de qualquer coisa. Eu tentei parar de beber. Não conseguia. Não durava 3 dias. Não dava. Tentei parar de usar droga. Não conseguia, não tinha jeito. Aí me apresentaram Jesus. Não me apresentaram a religião evangélica. Não.
a religião evangélica não pode fazer por mim o que Jesus fez. Não dá. Mas me apresentaram Jesus. E quem me apresentou foi o meu irmão. Falou para mim: Fábio, eu tive um encontro com Jesus. Jesus é real, eu tive uma experiência com Ele. Eu tive uma experiência verdadeira com Ele. E diante disso eu pensei assim: será que Deus é real? Será que Ele é real? Será que Jesus realmente é real? Porque se Ele for real, eu preciso ter uma experiência com Ele também. Então eu comecei a frequentar a igreja. Não porque eu queria virar crente. Eu tinha raiva de crente. Eu tinha medo de crente. Tinha medo de crente. Os crentes me assustavam. Olha, se tinha uma coisa que eu não queria era virar crente. Não queria. Mas eu queria ter uma experiência com Jesus, se Ele realmente existisse. Vocês estão entendendo? Então eu comecei a frequentar a igreja. Eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a frequentar a célula, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu comecei a sentir a presença de Deus. E aí, de repente, o louvor tocava, aquela música tocava, e eu via todo mundo de mão levantada, tal, e eu falava: acho que eu vou levantar a mão também, vamos ver o que acontece. E eu levantava a mão um pouquinho assim, e vinha uma presença de Deus tão boa. E eu falava assim: não, melhor não, melhor não, melhor não. Não sei o que pode acontecer, o povo fala que, né, o crente cai no espírito, não sei se eu quero cair no espírito, obrigado. E aí daqui a pouco eu estava com a mão, ela quase erguia sozinha, porque eu queria ter uma experiência com Deus, vocês estão entendendo? Eu queria, como é que eu fico sabendo que Deus é real, Ele existe, e eu vou falar: ok, que bom, Felipe, glória a Deus, né? Não, gente. Se Deus é real, se Ele está vivo, então eu preciso descobrir. Amém? Eu estava nessa pegada, desejando uma experiência com Deus, e eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei a ter experiências com Deus, eu tive uma experiência muito forte com Deus, e daqui a pouco, no apelo, quem quer aceitar Jesus, eu falei: eu quero aceitar Jesus. Então vem aqui à frente. Eu falei: não vou, na frente já é demais. Na frente eu não vou não. E entreguei a vida para Jesus. Aí falaram para mim assim: agora você precisa de um discipulador. Felipe, abençoado, você precisa de um discipulador. Eu falei: Felipe, deixa eu te explicar um negócio aqui, rapidinho. Eu não virei crente, tá bom? Meu negócio é com Jesus. Meu negócio é com Jesus. Não pensa que eu vou. Não, eu não vou. Meu negócio é com Jesus. Eu vou continuar indo nas festas. Eu vou continuar bebendo. Eu vou continuar fumando meu negocinho. Eu não virei crente. Não viaja. Não viaja. Meu negócio é com Jesus. Mas tinha um negócio com Jesus. Tinha. Então eu comecei a frequentar a igreja. Eu comecei a frequentar a célula. Aí falaram para mim: se você ler a Bíblia, Deus fala com você. Eu falei: fala mesmo? Fala. Eu falei: fala nada. Fala. Falei: será que fala? Aí eu lembro que eu fui num culto, que teve um sorteio, um culto, acho que da Assembleia e tal, e teve um sorteio de uma Bíblia. Estava eu e o Felipe lá na Bleia. Aí teve um sorteio de uma Bíblia, e eu falei: Felipe, se eu ler a Bíblia, Deus fala comigo? Ele falou assim: fala. Eu falei: e Ele quer falar comigo? Porque às vezes tem essa, né? Às vezes Ele nem quer. O Felipe falou: Ele quer. Eu falei: então se Ele quer, eu vou ganhar esse sorteio. Ele não quer falar comigo? Se eu ganhar esse sorteio, eu começo a ler a Bíblia. Falei para o Felipe: cheira cantarabaxê. Felipe falou assim: então a gente vai fechar o olho, a gente vai orar e você vai ganhar essa Bíblia. Falei: então agora eu quero ver. Aí o frio na barriga era intenso, negócio de louco. Falei: não é possível, a perna já querendo tremer. E a gente orou. E o Felipe com autoridade: Deus, eu sei que o Senhor quer falar com o Fábio. E ele está se comprometendo aqui que se ele ganhar essa Bíblia, ele vai começar a ler a Bíblia. E o Senhor é Deus poderoso, então faz ele ganhar esse sorteio, Deus.
E o vencedor do sorteio é Ana Carolina de Souza. Pode vir receber a sua Bíblia. Falei, Felipe, para de bobagem. Deus não quer falar comigo. Gente, presta atenção. No mesmo dia eu estava no meu quarto lendo a Bíblia. Vai que numa dessas, né, você tem um testemunho para contar, né? Não tive, mas comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a desejar essa experiência com Deus. E aos poucos foi acontecendo. Eu fui tendo experiências com Deus. E o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Eu não queria virar crente. Eu não queria parar de beber. Eu não queria parar de fumar, mas eu queria Jesus. Eu estava apaixonado por Jesus. Eu estava apaixonado pela presença de Deus. Aí aconteceu um dia, de eu ir para Araraquara, e meu tio lá toma uns goró. A gente fazia degustação de cerveja, eu e meu tio. Degustação de cervejas artesanais e importadas. Chique. E ele sabia que eu estava frequentando a igreja. Eu fui para lá, ele olhou para mim, falou, tá com cara de crente. Vamos testar esse garoto. E ele pegou e abriu uma garrafa de cerveja, mas acho que era a mais cara que ele tinha. A mais chique que ele tinha lá, a mais diferente. Ele abriu, olhou para mim, sem brincadeira, gente. Ele olhou para mim e ele falou assim, e aí, bozão? Ele me chama de bozão. E aí, bozão? Você está indo na igreja, né? Você ainda bebe? Você ainda bebe? E eu olhei para aquela cerveja e eu falei, acho que eu não bebo mais. Era como se eu pudesse sentir o gosto ruim daquela cerveja. Eu amava a cerveja. Eu amava, mas eu olhei para ela, fazia tanto tempo já que eu não bebia, por quê? Porque eu só queria saber de igreja. Então meus amigos me chamavam para as festas, eu não queria mais festa, porque a festa batia com o horário do culto, a festa batia com o horário da célula. Sexta-feira à noite, ou é balada ou é célula. E eu queria célula. Não porque eu queria virar crente, mas porque eu queria Jesus. E o tempo passou, e eu ali tendo experiência com Deus, e olhando para a palavra, e quando meu tio me oferece aquela cerveja, eu sinto o gosto ruim daquela cerveja na boca, eu falo, oh meu Deus, eu estou virando crente. Eu falei, não, eu vou aceitar essa cerveja, mas eu não consegui aceitar. Eu falei, ô tio, não me leva a mal. Eu fiquei até constrangido. Falei, tio, não me leva a mal, eu acho que eu não vou beber hoje não, mas não tem nada a ver com a igreja, viu? Não tem nada a ver com a igreja. Acho que eu tô meio... E não tomei e saí de lá preocupado. Eu falei, eu estou virando crente, eu preciso fazer alguma coisa. Lugar de intimidade com Deus é lugar de santidade. É lugar de santidade, uma santidade natural. Uma santidade natural que assusta o pecador. Ele fala, não, mas eu quero pecar, peraí, eu quero pecar, mas eu não consigo. Intimidade com Deus, nós vemos a glória. Nós vemos a glória. Nós sentimos a presença, nós meditamos na Bíblia, e o Senhor fala com a gente, e Ele toca o nosso coração, e a gente passa horas na presença de Deus, e a hora que a gente vê, a gente venceu o pecado, não fez nem esforço. Não fez nem esforço. Agora tenta vencer o pecado, sem intimidade com Deus. Tenta. Dá? Não dá. As propostas, elas ficam mais atraentes sem Jesus no nosso coração. Vocês estão entendendo? Elas ficam mais sedutoras. Mas quando a gente tem Jesus, você sabe disso. Você sabe disso. Quando a gente tem Jesus dentro do nosso coração, quando a gente está ali na presença do Senhor, e é tão bom agradar a Jesus, a gente se torna parecido com Ele. A gente vê a glória de Deus e reflete ela naturalmente. Amém? Lugar de intimidade com Deus é lugar de santidade. Vamos ler mais um texto, Êxodo 33, a partir do versículo 7.
peguei um truque aqui, preciso gritar mais alto. Estou colocando em prática. Êxodo 33, a partir do versículo 7. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Versículo 10, quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Versículo 11, poderoso, ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. A Bíblia diz que nesse lugar de intimidade com Deus, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Lugar de intimidade com Deus é lugar de revelação. Revelação. Vou contar um testemunho. Hoje eu estou cheio dos testemunhos. E aconteceu faz pouco tempo, vocês até vão se lembrar disso. Minha mãe ficou doente. Vocês lembram disso? Fez uma cirurgia de remover pedra do rim. E nessa cirurgia, ela teve algumas complicações, mas o hospital mandou ela para casa. Vai para casa. Com sepse. Infecção generalizada, que mata em algumas horas. E a minha mãe ali, com aquela infecção generalizada, em casa, se sentindo mal, meu pai falou, vamos para o hospital. Ela falou, não vamos. Meu pai falou, a gente vai para o hospital. E quando ela foi para o hospital, que ela voltou para o hospital, ela chegou no hospital, já tinham passado as horas que você precisa para a sepse matar. Digamos assim, a sepse mata em 4 horas, ok. Então, quando ela volta para o hospital, ela volta depois de 6 horas. Já com os sinais vitais morrendo. Entrou morrendo no hospital. Batimento cardíaco. As enfermeiras falaram que tentaram tirar o sangue dela, furaram a veia, o sangue não saía. O sangue já não saía mais. Entrou morrendo. E aí ela foi internada na UTI, ficou alguns dias internada na UTI, sendo medicada. Ela superou a sepse. Só que o médico trouxe uma outra notícia ruim. Não removemos todas as pedras. Algumas pedras ficaram. Então a gente vai ter que fazer uma nova cirurgia. Você vai ser medicada, né? Está tomando antibiótico por conta da sepse, mas semana que vem a gente já está agendando uma nova cirurgia. Ok. E ela contou pra gente, semana que vem eu estou aqui na UTI e tudo, né? A gente foi lá visitar ela e tal. Semana que vem eu vou fazer uma nova cirurgia. Estava prevista para quinta-feira. Quinta-feira. No domingo dessa semana, eu tenho um sonho. E no sonho, o meu pai, eu estou de frente para o meu pai, e ele atende o telefone, ele recebe uma ligação, ele atende o telefone e é do hospital. E ele faz uma cara de quem recebeu uma péssima notícia. E ele diz assim, quantos por cento ela tem de chance de sobreviver? Isso no sonho. E aí a cara dele fica mais triste ainda. E ele desliga o telefone. E eu falo, pai, o que aconteceu? E ele diz assim, a enfermeira diz que a cirurgia da sua mãe teve um desdobramento maligno. E que a chance dela de sobreviver é de 6%. E
quando ele fala isso, o telefone toca de novo. E ele atende. E quando ele atende, ele começa a chorar. E ele faz assim para mim, ó. E eu tive esse sonho, e eu acordei. E eu acordei a Raquel, eu falei, Raquel, eu sonhei isso. No sonho, a enfermeira dizia que a cirurgia tinha um desdobramento maligno. Que termo é esse? Isso não é termo de médico? Desdobramento maligno. E no sonho minha mãe morria. Eu contei para ela. E ela falou, não, vamos orar, e Deus vai dar o livramento, tudo. E eu já comecei a orar, comecei a pedir oração para a pastora levantou um clamor, tudo. Vocês receberam as mensagens na linha de transmissão da igreja, né, de orar por ela, tudo. Na quinta-feira ela fez a cirurgia. Nova sepse. Todos os sintomas de uma nova sepse. Sinais vitais caindo. E eles internam ela de novo na UTI. E a gente começa a orar. E de repente, na UTI, ela melhora. E os médicos não entenderam muita coisa, mas disseram, ela melhorou. E se ela continuar melhor, a gente vai liberar ela de ir para o quarto. Ela melhorou, continuou melhor, foi para o quarto, fez exames para descobrir o que foi que aconteceu, e adivinha o que deu no exame? Nada. Não deu nada. Era alguma bactéria, não era nada. Sabe o que era? Era um desdobramento maligno. Eu tinha acabado de perder minha avó. E o diabo queria tocar na vida da minha mãe. Mas o Senhor me revelou isso. Como quem fala a um amigo. Revelação. O Senhor me alertou. O diabo está tentando tocar sua mãe. Hora que eu vou dar o livramento para ela. Revelação. Quantas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa casa? Quantas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida? E Ele sabe. E Ele quer falar para nós como para um amigo. Revelação. No lugar de intimidade, nós podemos saber e descobrir coisas, mistérios, coisas que a gente não poderia saber, coisas que a gente não poderia descobrir, coisas que a gente não poderia prever. Mas o Senhor, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele quer revelar, como quem revela um amigo. Amém? Quem quer ser amigo de Deus? Fala um amém bem forte. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. O Ministério de Louvor pode se preparar. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Diz assim: então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com teu favor. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Olha isso. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Amém? Presta atenção aqui em mim. Já estamos encerrando. Eu disse que lugar de intimidade com Deus é lugar de revelação, onde Deus vai falar com a gente face a face, como quem fala a um amigo. Amém? Eu disse que lugar de intimidade com Deus é lugar de santidade, onde nós podemos vencer o pecado. Amém? A gente falou sobre lugar de intimidade ser um lugar de poder de Deus.
para viver tudo que Ele tem para nós. E a gente falou sobre o lugar de intimidade ser um lugar onde nós descobrimos o nosso propósito de vida. São coisas maravilhosas. Amém? Falar e ouvir de Deus como quem fala um amigo é coisa maravilhosa, é demais. Amém? Andar em santidade, uma vida que agrada a Deus, é coisa maravilhosa demais. Amém? Viver o poder de Deus dentro da nossa casa, na nossa vida, é coisa muito maravilhosa. Mas agora eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela é maravilhosa por si só. Por si só. Lugar de intimidade com Deus é lugar de pleno contentamento. Pleno contentamento. A gente falou sobre coisas maravilhosas que nós temos na nossa intimidade com Deus. Mas olha só a intimidade com Deus já é suficiente. Já é suficiente. E quem já sentiu a presença de Deus, sabe do que eu estou falando. Quem já sentiu a presença de Deus forte, sabe do que eu estou falando. Diante da presença de Deus, recebendo o toque do Espírito Santo, sentindo o amor de Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. Eu disse que lugar de intimidade com Deus é lugar onde a gente descobre o nosso propósito, certo? É onde tudo começa. É onde tudo começa. É na minha intimidade com Deus que tudo começa. Eu descubro o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas lugar de intimidade com Deus é o lugar onde tudo termina. É o lugar onde tudo termina. Vai chegar um tempo em que não vai mais ter pregação do Evangelho. Não vai. Vai chegar um momento em que não vai ter mais evangelismo. E talvez esse seja o seu propósito aqui. Vai chegar um momento em que seremos nós e Deus. Eu e Deus. Não sou eu e o meu chamado. Não sou eu e aquilo que eu posso fazer para Deus. Não sou eu e as vidas que eu ganhei para Jesus. Não sou eu e aquilo que eu fiz de maravilhoso e que agradou o coração de Deus. Não, sou eu e Deus. E é como tudo termina. E termina de um jeito maravilhoso. Porque quando nós estamos sozinhos com Deus, não tem nada que seja melhor do que isso. Riqueza não é melhor do que isso. O rei Davi sabia disso. O rei Davi sabia disso. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Riqueza não é melhor que a presença de Deus. Uma igreja lotada não é melhor do que a presença de Deus. De que adianta a gente ter uma igreja lotada, uma GP lotada, cheio de jovens, todo mundo quer isso, mas de que adianta ter isso e não ter a presença de Deus aqui? Quantos desejam a presença de Deus aqui e agora? Quantos desejam aqui e agora? Então fica de pé.